Queridas irmãs, queridos irmãos, hoje vamos estudar no capítulo 23, que tem o título Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Abandonar pai, mãe e filhos. Então nos dizem os apóstolos o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isto e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. São Lucas, capítulo 28, versículos 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Então, Allan Kardec explica estas passagens de Jesus da seguinte forma, nos esclarecer. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era, evidentemente, este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação desta doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir o dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão não o seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. É para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás,
pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxerguem umas nas outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas que suportam as vicissitudes da vida. Capítulo 4, número 18 e capítulo 14, número 8 do Evangelho. Então aqui são esclarecidas estas palavras de Jesus que num primeiro momento parecem ser contraditórias. Não é abandonar pai, mãe, filho, o seu lar. Na verdade, isto significa olhar a vida futura, entender que a vida não se resume e não se prende e não se limita à vida material em que estamos vivendo no momento. Então precisamos priorizar o nosso futuro com os olhos muito além da vida. Em momentos nenhum abandonando os nossos deveres sagrados de família, de lar e de responsabilidades como cidadãos cidadãs, mas sim procurando transformar-nos moralmente, procurando melhorar, procurando nos espiritualizar, procurando, enfim, seguir a doutrina de Jesus com muita lucidez, com muita serenidade. E seguir esta doutrina, muitas vezes, significa grandes renúncias. Renúncias de nossas imperfeições, de nossas vaidades, de nossos orgulhos, de nossas tendências inferiores. Isto nos exige um grande esforço. Então é essa luta que devemos empreender para que possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus e que possamos merecer um lugar em seu reino quando lá chegarmos. Então, estas palavras merecem a nossa reflexão, a nossa meditação, para nós procurar melhorar e ampliar as nossas decisões e as nossas atitudes na vida presente, até mesmo no sentido de compreender por que estamos aqui e compreender a necessidade desta grande transformação que devemos executar em nós mesmos. Com muita fé, com muita coragem, com muita segurança, sempre seguindo Jesus. Que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine. Muita paz, muita luz a todos, meus queridos irmãos. Que assim seja.